Olá, meu nome é Ricardo Negreiros e hoje eu vou falar de uma coisa muito intrigante. O que é que tem a ver a velocidade da luz, a teoria da relatividade, com a nossa concepção religiosa de Deus? Então, vamos começar com a parte científica, que essa é a parte mais fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que os cientistas fizeram as primeiras análises sobre por que é que o tempo não passa da mesma maneira em todas as circunstâncias. Ou seja, o tempo não é absoluto. O tempo que está passando aqui, por exemplo, não é o mesmo tempo que está passando na Lua, não é o mesmo tempo que está passando em Marte, não é o mesmo tempo que está passando no Sol, em outros objetos no espaço. Por quê? Porque eles estão em movimento. E os nossos movimentos relativos acabam gerando um efeito muito curioso, que eu vou explicar cientificamente como é que isso acontece, com um exemplo bem simples. Em primeiro lugar, imagine um observador que está dentro de um vagão de trem. Ele está ali com um relógio, na frente dele tem uma lanterna e no teto do vagão tem um sensor de luz. Então o experimento começa com o vagão se deslocando, saindo da inércia e começando a se mover até atingir uma velocidade constante. Qualquer velocidade que você imaginar, 10 km por hora, 20 km por hora, qualquer uma delas. Mas o ponto é que ele está numa velocidade constante. E também os trilhos são tão bem feitos, daquele vagão tão bem feito, que ele não sente nenhuma trepidação. Ele está ali fechado e só prestando atenção no instante que a lanterna vai acender e ele vai calcular o tempo que essa luz vai atingir o teto do trem. Ocorre que do lado desse vagão, do lado de fora do vagão, há um observador. Este observador está vendo todo esse acontecimento e também vai medir o tempo que a lanterna vai acender e a luz vai atingir o teto do vagão, conforme a figura que eu estou apresentando para vocês. Então, assim que o vagão atinge uma velocidade constante, o observador 1, que está dentro do vagão, eu coloquei o bonequinho do Einstein como sendo o nosso primeiro observador, ele liga o equipamento e mede o tempo que a luz atingiu o teto do vagão. Observe que quando a luz começa a subir, a lanterna é acionada, o observador que está dentro do vagão, ele vê uma reta, a luz subindo, um facho subindo em linha reta por causa do seu ponto de vista. Né? É aí representada como a seta que vai subir uma distância x. No caso de quem está de fora, na medida que o vagão está andando para a direita, ele, se pudesse ver em câmera lenta, ele veria que a luz está subindo num plano inclinado que eu denominei uma distância, né, denominada de y, no caso aí do nosso exemplo. E naqueles mesmos instantes, o observador de fora, ele também apertou o botão e percebeu quanto tempo levou para a luz acender, tocar o sensor no teto do vagão. E aí é onde entra a grande mudança que Einstein trouxe de referência para o mundo. Ele diz: o tempo que acontece dentro do vagão e que está percebido por quem está dentro do vagão e quem está fora do vagão é diferente. Bem, vamos entrar agora um pouco na parte das contas. Na medida que a gente olha o vagão e faz um desenho esquemático do que aconteceu naquele intervalo de tempo, nós vamos notar que existe um triângulo retângulo, né, entre o ponto da lanterna de saída, o instante em que a luz atingiu o teto, o sensor do teto, e isso está marcado na imagem com um triângulo verde para vocês terem isso bem claro. Uma das premissas importantes para esse experimento é que a luz viaja em qualquer circunstância à mesma velocidade.
e a gente sabe muito bem disso, né? Basta que você entre em qualquer equipamento, mesmo a qualquer velocidade, é só a gente intuir que ao ligar uma luz ali, ela não vai andar mais rápido, mais devagar, porque você está, por exemplo, dentro de um avião a 800 km por hora, ela vai funcionar do mesmo jeito do que se você estiver parado fora do avião, na terra, apontando para qualquer lugar. A única coisa que vai mudar a velocidade da luz serão circunstâncias do tipo o meio onde ela se propagar. Mas isso é um detalhe que não importa aqui para o experimento. Bem, essa é a primeira condição. A segunda condição é que nós também confiamos e acreditamos, porque não há como não acreditar, na fórmula de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, todo mundo sabe, é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é uma fórmula milenar, fantástica, descoberta por Pitágoras na Grécia e até hoje usada, sempre foi usada com grande tranquilidade, porque ela é muito precisa. Então, com essas duas referências sólidas, né, que nós temos a luz viajando sempre à mesma velocidade e o teorema de Pitágoras, nós podemos então fazer uma derivação dessa fórmula com base numa terceira condição também conhecida por todo mundo, que é o cálculo da velocidade média. A velocidade média de qualquer objeto, ela é nada mais do que a diferença de espaço que ela percorreu por determinado intervalo de tempo. Então, conforme a fórmula que está sendo apresentada, é a fórmula velocidade igual a diferença de espaço sobre diferença de tempo. V igual a delta S sobre delta T. Ok? Agora é basicamente substituir na fórmula de velocidade média cada um dos eixos, o tempo medido e a velocidade, sendo que a velocidade, sabemos que é a velocidade da luz, representada pela letra C. Então, por exemplo, na vertical x, a velocidade c é igual a x sobre t1, ou seja, a distância da lanterna até o teto e o tempo dividido pelo tempo medido pelo observador 1. Bom, quando então nós temos o triângulo retângulo em verde, como foi esquematizado, e todas as suas partes, nós podemos montar claramente uma equação com o teorema de Pitágoras, e que está aí na nossa fórmula, substituindo o teorema de Pitágoras. Aqueles que tiverem mais zelo, mais preocupação em saber como calcula, basta acompanharem a fórmula ponto a ponto. Eu vejo que isso vai gastar um certo tempo, e talvez para quem não está com muita paciência, refazer a conta não vai ser meio chato, vai ser meio trabalhoso. Mas quem é estudante de física e que se interessa pelo assunto, eu recomendo que refaça os cálculos para chegar à conclusão final. E a conclusão final é que nós temos uma surpresa, não é? O tempo decorrido pelo relógio do observador número 1 não é a mesma coisa que o tempo decorrido pelo cálculo do observador número 2. E o fator que faz a correlação entre a medição de tempo de um e de outro é o chamado fator de Lorentz, que é essa fórmula que também estamos apresentando aí, que é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos velocidade ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Qual é a condição que T2 igual a T1? Qual é a única condição, então, já que existe um multiplicador, onde nós temos o tempo medido pelo observador 1 igual ao tempo medido pelo observador 2? Ele é a velocidade zero, ou seja, o vagão está parado
e aí, quando essa fórmula é usada, fica 1 menos 0 sobre raiz quadrada de 1 menos 0 sobre raiz quadrada sobre, sobre velocidade da luz ao quadrado, que dá 1. Então, T1 igual a 1 vezes T2, 1 vezes T2. Né? Então, é a única condição. Na medida que ele tem uma velocidade diferente, as referências mudam e o tempo relativo entre as duas partes, quem está estático e quem está em movimento, fica diferente conforme esses cálculos. Esse mesmo fator de Lorentz, ele permite que nós calculemos isso que foi o fenômeno que acabamos de ver, não é? Porque o observador número 2, ele viu a luz, se ele pudesse botar um equipamento extremamente sensível em câmera lenta, ele ia ver que o facho de luz que sai da lanterna, não é? Do solo do vagão, vai subindo numa diagonal até o sensor, enquanto que o observador número 1 viu apenas uma reta, que é um dos catetos do triângulo. Né? Então, o observador 2 viu uma hipotenusa e o observador número 1 viu um dos catetos. E isso, então, nos faz compreender claramente que os tempos são diferentes e a fórmula da dilatação do tempo é essa que envolve o fator de Lorentz. Este mesmo princípio vai nos ajudar a perceber outra coisa também. Em outras ocasiões a gente pode falar sobre isso. Mas haverá uma dilatação da massa. Conforme o fator de Lorentz é aplicado sobre m0 e a massa também se dilatará na mesma proporção. O fator Lorentz também ajudará a calcular outro fenômeno muito curioso, que é a contração do espaço. Então, por exemplo, se o objeto começa a andar na direção do eixo do chão e cada vez mais rápido e atingindo uma velocidade muito grande, ele ficará mais curto para quem está observando de fora. É um outro efeito da relatividade capturada nessa fórmula simples aí com o fator de Lorentz. Para colaborar com a nossa visão de estudo, nós temos aí, eu botei uma tabela que mostra uma relação de percentual entre a velocidade da luz, né, e o do objeto. No caso do exemplo aí, um vagão andando a uma velocidade fantástica, próxima da velocidade da luz, desde 0% até 99%, considerando que 100% a física diz que nada pode, a não ser a luz, pode viajar à velocidade da luz, né, as radiações, etc., mas os corpos não teriam condição porque precisaria toda a energia do universo para empurrar essa massa, já que ela está se dilatando no tempo, conforme a fórmula de Lorentz. Importante notar que, na prática, atingir a velocidade da luz é um negócio absurdo, porque se vocês olharem na tabela, não é? A velocidade é de 1 bilhão, mais ou menos 1 bilhão de quilômetros por hora. Então, isso vai requerer uma aceleração. E o nosso corpo não suporta uma aceleração muito alta. Né? A gente está aqui preparado para o planeta Terra, com G, e a gente suporta o equivalente a uma aceleração, que já que a gravidade é o equivalente à aceleração, da ordem, se não me engano, de 5G. E os números continuam sendo gigantes, né? Quer dizer, para uma velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora, você entende que um ano-luz vai ter cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Então, quando a gente pensar em distância de ano-luz, estamos falando de um ano-luz igual a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, isso implica nessa tabela, que resume toda essa visão, e podemos fazer testes, quem quiser entrar na internet vai ver algumas referências a essa tabela, a maneira de calcular, etc. É um conhecimento
bem disseminado, porque esse experimento já foi muitas vezes validado. Os experimentadores usaram relógios atômicos e, embora a gente não tenha conseguido atingir a velocidade da luz, o efeito causado nos testes é suficiente para comprovar essa visão do que o Einstein, muito brilhantemente, há mais de 100 anos, conseguiu trazer para a ciência. Bem, o que eu acho que também vale a pena comentar, uma vez que nós temos essa convicção, não é, de que o tempo não é absoluto, ele não acontece de maneira automática, no mesmo ritmo em todos os corpos celestes, não é? Nós temos aí uma certeza de que os objetos que estão no céu estão muito longe, estão a milhares de anos, né? Podemos chegar a muitas considerações importantes, como, por exemplo, a ideia de que, sabendo a velocidade da luz, que é quase 300 mil quilômetros por segundo, ela realmente tem como determinar, com esta verdade científica várias vezes já testada e retestada, de que os corpos celestes não só estão muito longe, como muitos deles estão se afastando cada vez mais, indicando a expansão do universo, né? Isso traz mil questões do ponto de vista científico, mas também do campo de vista filosófico e do ponto de vista religioso, né? A nossa concepção de um Deus que está olhando tudo isso e, de alguma maneira, criou tudo isso, né? E entra na questão que eu vinha colocando. O que a teoria de relatividade tem a ver com a religiosidade? É que ela traz uma informação científica muito comprovada. Foi facilmente aqui, por exemplo, por intermédio de fórmulas, mostrada a questão de que o tempo não é um fator absoluto. E aí, não sendo um fator absoluto, não acontecendo da mesma maneira em todos os lugares do universo, né? Até na extremidade do universo que está se expandindo a uma velocidade ainda acima da velocidade da luz, quer dizer, como funciona a informação de um Deus único, né? Que olha para tudo aquilo, quer dizer, em que relógio ele está? Ele é o observador do infinito, de tudo. Então, ele, por acaso, ele está olhando as coisas também com um relógio idêntico ao nosso, né? Que outra maneira ele está enxergando esse universo se expandindo? Que outra maneira ele está vendo os planetas em tempos diferentes, não é? Em ritmos diferentes, já que, inclusive, uma vez que os corpos celestes tenham maior gravidade, o tempo anda mais devagar nesses planetas, ainda que não seja uma questão estacionária. Então, pelo próprio fator gravitacional, o tempo passa mais devagar. Então, são reflexões importantíssimas que eu faço aqui a você, quanto como deve ser lidar, né? Existindo um Deus que olha tudo e a todos e a todo tempo, como seria a mente, né? Como seria o raciocínio de um ser tão fantástico que não só analise o indivíduo, como também analisa o indivíduo em horários, em tempos que são absolutamente confusos, absolutamente distintos daquilo que nós imaginamos que o tempo funcione, né? O universo tem muitos mistérios e algumas respostas talvez estejam também na própria ciência, não é? A ciência também já definiu que há um fenômeno que eles não entendem, cientistas não entendem, e é muito confuso, que é o da não localidade do universo. Ou seja, apesar de todas essas normas, essas leis da física que acabamos aqui de conversar, você tem um fenômeno que é o da não localidade, ou seja, partículas que estejam emaranhadas, elas podem ser colocadas a uma distância absurda e ainda que não haja nenhuma comunicação entre elas,
elas se alteram de posição conforme uma altera, a outra altera e vice-versa, ainda que seja uma distância enorme e não haja nada comunicando entre elas. Dando um exemplo, se estivéssemos falando de uma partícula na Terra e outra no Sol, a comunicação, como conhecemos, aconteceria em 8 minutos, que é a velocidade da luz propagada no vácuo, cerca de 300 mil km por segundo. Mas partículas emaranhadas irão se mover como se estivessem se comunicando por alguma coisa muito desconhecida ao mesmo tempo. Então, a ideia de que o universo tenha essa não localidade é uma pista interessante para entendermos como talvez funcione um universo diante de um Deus que comanda tudo, que ele tem regras que corrompem a física conhecida e que, portanto, talvez sejam a resposta para esses fenômenos que nós entendemos a transcendência da ideia de um Deus e coisas do tipo. Mas, por exemplo, as pessoas, né, os crentes têm uma ideia de que há um paraíso, né, para onde nós iremos depois da morte, etc. Isso é muito alentador, eu também gosto dessa ideia, mas eu fico buscando as questões de ordem científica que suportem uma ideia desse tipo. E aí eu fico imaginando, depois de tudo que a gente conversou aqui sobre ciência, como fica um paraíso e onde ele está. Quer dizer, ele é uma região física do universo. Se ele é uma região física do universo, ele já tem um desafio, que é de que é feito o paraíso, né? Como a gente viaja para lá? Bom, pela não localidade, a gente já tem uma pista que a gente possa automaticamente ir para o paraíso. E aí tem uma série de discussões filosóficas muito curiosas que podemos desenvolver. Por exemplo, as pessoas que passam por experiência de quase morte, elas veem um túnel. Então, assim, que túnel será esse? Será que ele existe de fato? E, por exemplo, a ideia dos túneis, da experiência de quem de quase morte, né, das pessoas que são chamadas para ir para esse túnel, me vem à cabeça a figura dos buracos de minhoca. Também uma das hipóteses que Einstein levantou é que a constituição do universo ele teria eventualmente sido criado com algumas fendas por onde as pessoas ou objetos do que podem passar e atravessar distâncias gigantescas sem precisar levar muito tempo, né? Tem desafios técnicos quanto a isso, porque os buracos de minhoca têm uma força gravitacional tentando fechar, mas seja como for, é uma ideia interessante para se refletir do ponto de vista filosófico, religioso, buscando essa ideia de como Deus opera e onde ele está, né? E uma outra coisa, né? Lembrando também o seguinte, quer dizer, a constituição desse paraíso seria onde estaria dentro das normas da física, das leis da física do nosso universo ou não? Eu entendo que não. E aí há uma nova desdobramento, porque se existe um paraíso e cujas normas de funcionamento não são as mesmas formas de funcionamento daqui da Terra ou de algum planeta do nosso universo, significa que ele está em um outro tipo de universo. E aí abre-se também uma janela para outro tipo de discussão muito interessante, que é a ideia dos multiversos. A ciência admite a existência de multiversos, e então, para existir esse Deus que está observando o nosso universo, ele obrigatoriamente está também nesse campo maior de multiversos, não é? Porque senão ele não vai fazer as conexões e os controles e o manejo, vamos dizer assim, de tantas condições diferentes da existência, seja de existência racional, seja do inanimado, seja de outras formas de vida. Enfim, esse é todo o assunto que eu gostaria de provocar a você e fico muito satisfeito se você tiver chegado aqui até o final. Recomendo olhar com carinho tudo que foi dito, que foi escrito. Sugiro que se repasse essa discussão
para outras pessoas, principalmente os jovens que são bastante curiosos e que estejam estudando no segundo grau que seja e que queiram absorver um tipo de pensamento reflexivo desse tipo. E eu vou ficar muito agradecido se me mandarem algum e-mail. Eu vou colocar aqui o número do e-mail e comentando isso que acabei de expor aqui, eu vou ficar muito grato e muito feliz se eu tiver algum jovem curioso pelas ciências, né? Ou qualquer pessoa religiosa, adulta ou jovem, o que for, que queira comentar esse meu vídeo. Muito obrigado e tudo de bom.